Fala pessoal, André Coca aqui da Nutribiótica e hoje eu estou aqui com meu irmão mais velho, meu sócio, Celso Marcial, meu conselheiro também, está me evitando, ele está evitando entrar um monte de furada. E hoje a gente vai gravar um conteúdo, pessoal, falando sério, talvez seja o conteúdo mais legal da fábrica e eu convenci o Celso a gravar porque ele não queria gravar esse conteúdo, porque envolve segredo industrial e etc e tal. E até, pessoal, essa tela aqui, tá vendo que ela tá borrada, quem borrou essa tela foi o calopsito, porque aqui está a nossa fórmula da ring neck natural, né, Celso? E aí tem segredos aqui que a gente não pode mostrar, não é isso? Isso aí. Então, estamos aí com essa fórmula, né, e nós vamos mostrar aqui como é que funciona a questão da formulação quando a gente faz algumas alterações que muitos criadores acham que é coisa muito pequena dentro da alimentação da ave. E o efeito que ele vai surtir dentro da fórmula, né, André? Exato. E a gente está falando, pessoal, disso aqui, ó. Girassol, tá? O que a gente fala aqui na Nutribiótica? E a gente vive falando, etc. E aí, galera, como a gente é muito transparente, né? Esse conteúdo pode ser que o vídeo seja um pouquinho extenso, porque eu quero que ele seja extenso também para a gente explicar direitinho. O que acontece na fábrica, pessoal? Como a gente tem uma fábrica de ração extrusada, eu já ouvi muito assim, defende o extrusado porque é dono de fábrica, né, Celso? A gente escuta isso. Muito. E, na verdade, vocês podem usar qualquer extrusada. Tem até uma frase que outro dia um criador me falou, dita por um veterinário, não sei o autor da frase, que ele falou o seguinte: o pior extrusado é melhor do que qualquer semente, tá? Então, isso é uma coisa que a gente traz aqui na fábrica, não é que a gente quer vender ração, não, até porque vocês podem usar até outras marcas de extrusado, não tem problema nenhum. O que a gente está propondo aqui é que o ring neck come 15 gramas por dia. Que seria 10% do peso dele, considerando um ring neck de 150 gramas. Perfeito. Então o que a gente vai propor? Nesses 15 gramas, nós vamos fazer uma dieta onde ele vai se alimentar de 13 gramas e meio de extrusado e 1,5 grama de girassol, não é isso? Exatamente. Então vem cá, Rosela. Então, pessoal, como tá dizendo aqui, Rosela, ó, balancinha zerada, tá? Vamos ver aqui, 1,5 grama de girassol, quantos dão, ó? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, tá? Vamos lá. 22 girassóis, 1,5 grama. Agora o Celso vai jogar 10% de girassol na formulação, ou seja, 1,5 grama. E vamos ver como é que vai ficar essa história aí, moçada. Então vamos lá. Esse é o sistema que a gente usa, né? Que é o Optimum. Que é o melhor sistema do país, assim, na nossa opinião. Um sistema que é usado pelas gigantes aí do mundo todo. E o Celso vai colocar agora 10% de girassol no produto, não é isso? Isso. O que eu vou fazer agora? Eu vou rodar a fórmula, tá? Como com os ingredientes normais, sem considerar o girassol 10%. Perfeito. Então, rodou a fórmula, ela rodou, ok, tá tudo beleza, tá balanceada a fórmula, dentro dos níveis que a gente se propôs a ter nessa fórmula em específico. Tá. Deixa eu só para você, me explica aqui uma coisa. Beleza. Nós temos aqui a energia do produto, a gente tem a proteína do produto, né? Isso está no rótulo da embalagem, viu, pessoal? Porque aqui vocês estão vendo que está tudo borradinho, porque ali está a nossa formulação, porque a gente tem alguns segredos industriais de equilíbrio de proteína, de aminoácidos, etc e tal, né? Que é o sucesso da Nutribiótica, é isso aí. Exatamente. Então aqui, repare que tá tudo branquinho, né? Então os aminoácidos estão branquinho, a proteína tá branquinho, a energia tá branquinha, ou seja, a energia tá dentro do cálcio, fósforo. O cálcio e fósforo tá 2:1, não é isso? Tá 2:1. 2:1. Ó, só pra gente poder falar em número, né? O cálcio tá dando 0,72 para 0,35 de fósforo, ou seja, arredondando 2:1. Então, sendo assim, isso tá é tudo correto. balanceado. Todo produto, pessoal, super prêmio, né, Celso? Todo 2:1. 2:1. Então, as nossas duas concorrentes aqui no Brasil, se você olhar lá, é 2:1. Então, o cálcio fósforo, ele tem que ser 2:1. Qualquer coisa diferente de 2:1 está em desequilíbrio essa formulação, a sua ave pode ter problema. Eu gosto sempre de bater nisso porque isso é importante. Exatamente. Tá. Então, tá balanceada a proteína, a energia, o cálcio, fósforo, tá tudo balanceado. Aí, vamos supor... Energia 3.500 de energia, que é quanto precisa um ring neck, tá, pessoal? Isso aí. É que vocês não estão vendo a energia aqui, mas ela tá aqui de 3.500, que é o que precisa um ring neck, porque tá tudo borradinho, né? Porque as fórmulas estão embaixo, não dá para pagar um ou outro, né? Então, vamos supor que eu coloque ali 10% de girassol nessa fórmula, tá? Que eu coloque 10% de girassol, que seria o que a gente estaria ou seja, oferecendo para a ave, né, dentro do
da proposta de 10% de girassol na ração. Ou seja, então assim, se a ave come 15 gramas, significa que ela está comendo 1,5 grama de girassol e 13,5 do nosso produto, não é isso? Exatamente. E aqui, pessoal, o nosso produto tá aqui, ó, todo equilibrado, tá? Cálcio e fósforo 2:1, a energia a 3.500, que é quanto o ring neck precisa, os aminoácidos todos regulados, a proteína toda reguladinha, tá tudo certinho. Gordura, principalmente, tudo Gordura, certo. tá tudo beleza, tudo Beleza. redondo. E aí eu vou pegar e vou rodar de novo agora a fórmula com 10% de girassol, que seria aí só o 1,5 gramas, que Isso foi aí. os 10% em relação a 15 gramas que nós falamos. Né? Exato. Então vamos lá. Na hora que eu rodo, ó, acabou. Aí a fórmula já não tem mais balanceamento. A energia ela já foi para 4.150 quilocalorias usando 10% de girassol, dentro das 15 gramas. Exatamente. Então, 13,5 de ração extrusada e 1,5 de girassol. Celso, a Egg Protein tem 4.100 calorias. 4.100 calorias. Então, ou seja, você pega um produto que está equilibrado por ring neck, já vai dar energia, 600 calorias a mais. 600 calorias a mais. Isso daí, André, não é uma coisa que acontece. Sim. Na verdade, o que a gente vê é o pessoal colocar um pote de girassol, que talvez seja 50 gramas, Exatamente. 20 gramas, 30 gramas. Né? Sim. Você só conseguiria fazer isso se você tivesse uma forma de calcular junto com a dieta. Perfeito. Entendeu? Então isso daí é uma forma que ainda está sendo desenvolvida, que é o projeto que a gente está em andamento. Sim. Aí. Que é o Diet Bird. E eu tenho certeza que isso daí para frente nós vamos conseguir balancear melhor essa semente de girassol dentro do conceito de uma dieta perfeita. Então, por exemplo, no quilo, você tinha um produto com 3.500 quilocalorias por quilo. Ele foi para 4.150 por quilo. Tá? Então subiu 600 calorias, caiu a proteína. A proteína caiu. Tá? A proteína caiu porque a energia subiu muito, então automaticamente a gente vai ter uma queda de proteína. Agora o mais importante... Fala, André. Não, então, essa queda da proteína se dá por quê? Quando você tem uma forma que está equilibrada. Sim. Né? Então quando você coloca o girassol é pobre em proteína. Sim. Então você tem muito mais proteína. Da onde vem a proteína da nutribiótica? Vem da espirulina, vem dos insetos, parte dela vem o milho 60, né? O glúten 60. Glúten 60. São proteínas nobres. Então, assim, quando você joga o girassol, que tem a sua proteína também, mas ela é muito pouca. Então você empobrece o nível de proteína da ave. Que a ave vai se alimentar. Beleza. Exatamente. Depois você vai ter queda de algum aminoácido, né? Que é normal você ter, porque o girassol não é rico em aminoácidos, né? Ele é pobre em aminoácidos. E depois, André, nós vamos Nossa, eu vi uma coisa aqui que estourou. Fibra estourou. Muita fibra. Sim. Por isso que as fezes começam a ser aquelas fezes amolecidas. Isso. Entendeu, pessoal? A semente, ela faz isso com a ave. Porque a fibra do girassol, André, você tem dois tipos de fibra. Sim. Você tem a fibra insolúvel e a fibra solúvel. A fibra insolúvel, ela vai provocar um aumento de peristaltismo no intestino e aí sim uma passagem mais rápida desse conteúdo, desse volume intestinal. Sim. E aí a gente vai ver essas fezes mais líquidas. Perfeito. No caso da fibra solúvel, ela não vai ter esse efeito tão intenso. Ela vai se solubilizar no organismo da ave, no interior do organismo da ave, e essa solubilização vai propiciar o desenvolvimento de micro-organismos. Então ele vai propiciar o desenvolvimento de toda aquela biota intestinal, melhorando a qualidade. Sim. Então a gente usa em algumas rações fibras solúveis para melhorar a qualidade intestinal. Sim. E a gente não é o caso do girassol. Não é. E a gente está usando até o butirato já também. O butirato de sódio, outro patamar, né? Já estamos já aí tentando um degrau a mais. Um degrau a mais. Perfeito. Né? Então, pessoal, a fibra estourou. Aí você pega, por exemplo, para um ecletos, a quantidade de fibra do girassol seria até adequada, porque a fibra foi muito. Agora, a gordura do girassol detona o ecletos. Exatamente. Por isso que a gente usa a fibra de maracujá. Por isso que a gente usa a fibra de maracujá. Eu estou aprendendo com você. E outra coisa também, André, que é muito importante a gente observar é o seguinte. Por isso que nós temos rações para espécies. Ah, tá, perfeito. Porque no caso do ecletos, talvez a gente usar... no caso do ecletos, se nós formos usar o girassol, não seria a melhor opção. Sim, perfeito. Para aumentar o nível de energia, por exemplo, se caso eu quisesse aumentar um pouco a energia. Então ela já não tem esse girassol na fórmula. Perfeito. Entendeu? Perfeito. Então aí eu já uso outro tipo de extrato etéreo, que eu tenho mais controle, que ele não vai estourar na formulação o nível de energia. Perfeito, perfeito. Então, beleza. Então a gente já falando aqui, pessoal, que a fibra que eu reparei aqui, que a fibra foi lá para cima. Alguns aminoácidos também tiveram
muita alteração, e são aminoácidos aqui importantes, né? Aminoácidos Sim. que cuidam de empenamento, Sim. aminoácidos que ajudam a reprodução. Sim. Então já Todos. de todos, né? Os aminoácidos, cada um tem um segmento mais objetivo, mais alvo, mas a gente sabe que nas aves, de uma forma geral, tem os chamados aminoácidos limitantes. Sim. São aqueles que você tem que oferecer para a ave via alimentação, porque ela não consegue metabolizar em quantidade suficiente. Então você precisa oferecer via alimentação. E esses aminoácidos eles estouraram nessa formulação aqui, empobrecendo a qualidade da ração. E que aí, com certeza, vai interromper alguma rota metabólica da ave. Perfeito. E a gente entende, pessoal, que quando a gente pega a espirulina, por exemplo, que eu posso até disponibilizar depois nos grupos um artigo, que ela fala o seguinte: dos 22 aminoácidos essenciais, a espirulina tem 18. Então, quando você pega um produto igual o nosso, que tem espirulina, que garante ali os aminoácidos para empenamento, reprodução, bem-estar da ave, e você coloca 2 girassóis por dia, você já detona tudo que foi equilibrado, até utilizando a espirulina na formulação. André, basicamente, a formulação, o processo de formulação, ela é uma otimização de todos os ingredientes e todos os nutrientes. Porque ela trabalha com os dois, ela trabalha com os ingredientes, que é a matéria-prima básica que a gente está formulando, né? As sementes, farelos, os ingredientes como uma forma geral, a espirulina e por aí vai. E ele trabalha com os nutrientes, ou a parte, os elementos nutritivos, né? São os aminoácidos e por aí vai. Então, a energia, a proteína e etc. Então você tem que trabalhar com os dois conjuntos para ela balancear. Ela balanceia as duas. Isso tudo é uma otimização. Perfeito. Quando você introduz algum ingrediente fora isso na formulação, você faz um desbalanceamento, você desequilibra tudo que já foi harmonizado. Então, para você fazer isso, você precisa ter algum aplicativo, alguma coisa que possa fazer esse balanceamento. Não dá para você fazer sozinho o balanceamento. Entendeu? Sim. E aqui, pessoal, voltando aí, estoura isso, né? Aí o cálcio e fósforo, eu reparei num negócio aqui que é perigosíssimo. Isso chega a ser perigoso. Exatamente. Ele inverte a proporção. Exatamente. Ao invés de você ter no produto 2 de cálcio para 1 de fósforo, você passa a ter 2 de fósforo para 1 de cálcio. Exatamente. E aí o pessoal de casa pode falar assim, mas a Egg Protein, ela tem girassol na sua formulação. Tem. Mas quando a gente acrescenta o girassol, que sabe que vai subir o fósforo, você corrige a fórmula tem botando mais cálcio. Exatamente. Ou eu coloco mais cálcio, ou eu diminuo um pouco o nível de fósforo de outra matéria-prima, por via de outra matéria-prima que estaria sendo doadora de fósforo. Para dar sempre 2 para 1. Exatamente, porque não é só a semente de girassol que vai doar o fósforo. Tem outros ingredientes que também têm fósforo na sua composição. E aí eu diminuo a inclusão desse ingrediente para que ele não sobrecarregue o nível de fósforo final. Então eu consigo equilibrar. André, o importante é a gente falar o seguinte: todos os ingredientes que estão na formulação, uma boa parte deles, também são sementes. O milho é semente, o farelo de soja ele veio de semente, a aveia ela é de semente, tudo isso é semente. Só que todas elas estão harmonizadas dentro do processo de formulação. Entendeu? Elas não estão ali misturadas, elas estão formuladas. E isso daí faz toda a diferença. Por isso que a gente tem as matrizes nutricionais que falam o perfil de cada ingrediente para a gente poder usar tudo isso para fazer a formulação. No caso como esse aí, e você inverteu, você tem 2 de fósforo para 1 de cálcio. O que pode acontecer com a ave, no sentido assim, que eu sei que altera a casca de ovo, altera uma série de coisas, mas me fala, como é que no geral, o que é o risco de uma alimentação 2 de fósforo para 1 de cálcio para uma ave? Muito provavelmente você vai entrar num colapso. Por quê? Porque ela vai começar a tentar eliminar esse fósforo que está em excesso. Para eliminar esse fósforo em excesso, ela vai passar via metabolismo renal. Quando ela passa pelo via metabolismo renal, ela vai... Exatamente, ela vai detonar o rim. E aí você vai detonar uma série de outras coisas, né? E aí você vai causar também, você vai até aumentar o nível de estresse da ave. Por quê? Porque você lembra ali da glândula suprarrenal? Ela está ali. Quando você tem essa alteração renal, você vai acabar tendo uma alteração de hormônios e também na parte de cortisol. Cortisol, que é o hormônio do estresse. Exatamente. Então você vai ter toda uma alteração metabólica nela e a tendência dela é entrar em colapso. Né? Aí você vai ter destruição de tecido renal, você vai ter ovo com casca muito mole, porque ela vai começar a eliminar cálcio junto também. Você vai ter provavelmente uma chamada osteopeníase, que é enfraquecimento dos ossos, porque aí você vai mudar a relação cálcio-fósforo que tem no osso, né, e aí ela vai começar a desmobilizar o cálcio para corrigir o fósforo.
Ou seja, você vai ter toda uma alteração fisiológica, metabólica nela, que você vai prejudicar essa ave. Por isso que a gente não recomenda usar excesso de semente na nutrição das aves sem ter um controle adequado desse balanceamento. E isso, pessoal, é a pergunta que não quer calar, né? Porque, assim, sendo muito transparente com todo mundo, a gente respeita o manejo de todo mundo. Claro. O meu pai, eu falo isso nas lives e tal, meu pai dá semente. Sim. O meu pai pega a nossa ração, a trinca-ferro natural, que está equilibrada, igual a ring neck natural, e meu pai coloca cártamo ali, porque de acordo com ele, o trinca-ferro dele tem que comer cártamo. Só que isso, pessoal, a gente está mostrando que é um perigo, isso desbalanceia todo o produto, e às vezes a ave pode até não performar. Hoje a gente não cria mais, mas se fosse um criatório, isso poderia atrapalhar, inclusive, na reprodução, e uma série de coisas. Sim. Mas a gente respeita o manejo. Sim. De todo mundo, tá tudo certo, ninguém aqui veio para poder ditar regra, nada disso. Mas é importante, que vai ser a pergunta que todo mundo vai dizer o seguinte, então, não pode dar semente, que é o que o pessoal vai dizer. Né? E o que você fala para essa pergunta que vai ter na cabeça de todo mundo agora? Pô, então quer dizer então que eu não posso dar semente, porque 2 girassóis fez isso tudo que a gente está contando aqui. O que a gente fala para esse pessoal, Celso? André, pode dar semente. Sim. Mas não pode dar semente como rotina. Sim. Como rotina, a ave ela vai ter um processo metabólico alterado ad constante, ad eterno. Sim. Né? Você pode ter um uso de semente pontual durante a semana. Uma vez na semana, por exemplo, é o dia da semente e está tudo certo. Um dia na semana, ou 2 vezes na semana, depende de como você vai trabalhar isso daí. Mas de uma forma ou de outra, você tem que trabalhar, de preferência, não com a mesma semente, com um mix de semente para poder... não, porque tem umas que são menos gordurosas, outras mais gordurosas. Ou tem mais fibra, outra menos fibra. Né? Então você consegue aí, de uma certa forma, minimizar esse impacto. Sim. Tá? E de preferência também que não seja um volume muito grande. Né? Se você pegar uma ave, sei lá, você pode colocar aí talvez... Um ring neck, por exemplo. Um ring potinho neck, de sementinha. Potinhozinho ali, só né? com petisco. Uns 5 gramas de semente, 10 gramas de semente no máximo, aí, uma vez na semana e olhe lá. Entendeu? Não é botar um pote com 50, 20, 30, 40 gramas de semente, como a gente vê por aí. Exatamente. Né? E outra coisa também, Celso, aí o criador que está do outro lado vai falar assim, mas eu faço isso há 20 anos e eu nunca tive problema. Porque as pessoas falam isso, né? Isso. Mas na verdade, às vezes tem problema. Poderia estar com um ovo, 2 ovos, 3 ovos a mais. Poderia longevidade da ave. Isso que eu ia falar. Muitos criadores desses que comentam com a gente, mas eu uso há muito tempo e tal, são aves que normalmente não têm longevidade. Sim. Normalmente eles falam assim, eu tinha um trinca-ferro, mas ele morreu com 8 anos. Viveu pra caramba, morreu com 8 anos. Que nem a sua avó falou do papagaio, que morreu com 20 anos. Viveu pra caramba o papagaio dela, 20 anos. E comia girassol, pão e café. Pois é. André, eu vi no outro dia um vídeo de um veterinário, eu não vou lembrar aqui onde é que está esse vídeo, mas ele mostra uma arara que tem 40 anos e há 20 come girassol. É uma sobrevivente. Sim. É uma sobrevivente. Sim. Porque se você vê a arara, você fala assim, é impossível, esse bicho nem está vivo, tá. Sim. Porque simplesmente ela estava toda destruída, a parte de pena, dava tristeza de ver o bicho. Apesar dele ter conseguido sobreviver esse tempo todo comendo girassol, ele teve um reflexo muito grande na saúde dela mesmo. Né? Então é muito triste. Cor do olho, tudo muda. É muito triste quando você pega um animal. Quando você pega um animal que consegue resistir a isso aí, é muito triste como ele fica na velhice dele. Sim. Então, Celso, só pra gente resumir, o melhor é dar a estruzada e uma vez na semana dar a sementinha num potinho, uma quantidade limitada, só pro bicho piscar. Ontem eu tive um comentário de uns colegas, até depois da live que a gente fez, falando assim, não, mas eu no período reprodutivo eu dou semente. Sim. Né? Fora do período reprodutivo eu não dou, mas no período reprodutivo eu dou semente. Ok. Essas pessoas, na verdade, estão buscando na semente o nível de energia que a semente dá. Exato. Né? Só que atrapalha o cálcio e fósforo. Ele atrapalha o cálcio e fósforo, então não adianta. E outra coisa, quando você tem isso daí, para que você vai aumentar o nível de energia se você já está dando junto, às vezes, uma farinhada com Meg Protein de 4.100 quilocalorias? Sim. O girassol, se não me engano, ele tem 5.000 quilocalorias. Sim. Só o girassol. Sim. Né? Então, se você já tem uma ração que está dando 4.100 e mais a ração que a ave está comendo, que tem mais, vamos supor que seja um ring neck 3.500, para que... É claro que elas não se somam, tá? Porque tem toda uma proporção. Claro. Mas com certeza ele já supriu toda aquela necessidade que você estaria dando talvez no girassol. E outra coisa também, André, que acontece muito, é o pessoal buscar
algumas vitaminas em algumas sementes, Perfeito. ou teoricamente buscar. Existem sementes que não têm essas vitaminas que eles estão tentando buscar. Só tem a gordura. Só tem a gordura, né? E às vezes os nossos produtos, vai ter muito mais completo sendo trabalhado com eles dessa forma. Sim. Você fala para o cara então assim, então você não vai usar mais semente na reprodução? André, eu não quero ser o responsável pelo sucesso de ninguém. Claro, perfeito. Entendeu? Manejo de cada um, então, manejo de cada um é cada um. Mas eu dou no meu plantel? Sim. Não dou. Sim. Né? E eu estou tranquilo com os meus resultados. Perfeito. Né? Então, isso daí é muito importante. Você lembra daquele negócio chamado esteatose hepática? Sim, esteatose hepática, né? que aumenta a gordura ali. Aumento da gordura fígado. no fígado. Né? Quantas vezes a pessoa vai no médico, o médico faz ultrassom e fala assim, olha, você está com um problema de gordura no fígado, você precisa perder peso. Sim. Né? Quando você estoura essa energia toda num passarinho, num psitacídeo, num passeriforme, com certeza essa ave vai ter um problema de esteatose hepática, porque o fígado não vai conseguir metabolizar toda aquela gordura e ele vai acabar... o hepatócito não aguenta. Os hepatócitos não aguentam. E eles com certeza vão ter aquele desenvolvimento além do normal. E isso daí vai comprometer todo o processo de saúde da ave. Então, pessoal, eu acho que é isso. Quer acrescentar mais alguma coisa? Celso? Não. Eu acho que basicamente é isso. É importante a gente ter consciência quando a gente estiver disponibilizando um alimento para a ave, Sim. seja ele uma estrusada, seja ele uma semente, seja ele um legume, seja ele uma fruta, seja o que for, Sim. do que aquilo pode causar na ave se ele não estiver dentro do conceito de balanceamento, dentro do conceito de uma dieta perfeita. Sim. Que aquilo ali vai com certeza prejudicar a ave. Então, fazer uma dieta perfeita é muito importante para você colher um bom resultado no final. E eu vejo às vezes, pessoal, até ouvi uma entrevista de um veterinário também falando, que ele diz o seguinte, quem está oferecendo isso é mais uma coisa para o dono do que propriamente para a ave. Porque se a ave ficar com o extrusado, com a farinhada como enriquecimento alimentar, você pode reduzir fruta, você pode reduzir legumes, você pode reduzir tudo, porque existe ali todos os nutrientes, todas as vitaminas, tudo equilibrado para ela no produto. Agora é legal você colocar uma laranja que compromete menos, né? Não tem tanta frutose. É legal você fazer, porque é um petisco para a ave, ela vai brincar, ela vai se divertir com o alimento, vai ter aquele pô de manipulação. Pô de manipulação. Tudo isso, André, na verdade, quando você coloca esses ingredientes, é para você fazer um enriquecimento a mais. Perfeito. Né? Não só, às vezes, da questão nutricional, se estiver balanceado, mas também um enriquecimento de saúde mental da ave, de comportamento da ave e qualidade também da nutrição, se tiver tudo dando balanceamento. Então fica aqui, né, a mensagem, né, Celso? Lembrando sempre que o manejo de cada um a gente respeita, a gente só está levando informação porque a gente já ouviu que a Nutribiótica é a única fábrica que traz realmente informação. Então tá aqui, conseguiu convencer o Celso Marcial a expor uma fórmula da Nutribiótica, que é a de Ring Neck. No mais, obrigado, viu, Celso, pela contribuição aí. Eu que agradeço. Vamos continuar fazendo o nosso trabalho, porque acho que o maior tesouro, a maior preciosidade que a gente tem na Nutribiótica da marca é passar a informação. Perfeito. E aí, pessoal, tamo junto, obrigado, viu? Forte abraço. E faz o N, hein? Faz o N. Valeu.